A Segunda Guerra Mundial não foi apenas uma luta por territórios e ideologias. Para milhões de mulheres, significou uma guerra dentro da guerra. Enquanto os exércitos avançavam, a violência sexual tornou-se uma arma de dominação. Hoje, exploramos como foi usada sistematicamente e por que muitos líderes preferiram ignorá-la. Bem-vindo ao Frontline War Memoirs. As forças da Wehrmacht cometeram estupros contra mulheres e meninas judias durante a invasão da Polônia em setembro de 1939. Também foram cometidos contra mulheres e meninas polacas, ucranianas, bielorrussas e russas durante execuções em massa realizadas principalmente pelas unidades Selbstschutz, com a ajuda de soldados da Wehrmacht que estavam estacionados em território que estava sob administração do exército alemão. Os estupros foram cometidos contra mulheres cativas antes de serem fuziladas. Um tribunal alemão julgou apenas um caso de estupro durante a campanha militar na Polônia e, mesmo nesse caso, o juiz alemão declarou o delinquente culpado de Rassenschande, que se define como cometer um ato vergonhoso contra a própria raça, segundo a política racial da Alemanha nazista. Em outras palavras, o culpado foi declarado culpado de Rassenschande em vez de estupro. Durante o Holocausto, as mulheres judias eram especialmente suscetíveis a serem alvo de agressão sexual. As forças alemãs estacionadas no fronte oriental também foram responsáveis por cometer estupros, mas, em sua maioria, foram processadas por suas ações, em contraste com os estupros cometidos na Europa Ocidental. A Wehrmacht também instituiu um sistema de bordéis militares. Dentro desses bordéis, jovens mulheres e meninas dos territórios ocupados eram forçadas a prostituir-se em condições terríveis. O Tribunal Militar Internacional escreveu em um de seus relatórios que, na cidade de Smolensk, o comando alemão abriu um bordel para oficiais em um dos hotéis para onde foram conduzidas centenas de mulheres e meninas. Elas foram arrastadas impiedosamente pela rua pelos braços e pelos cabelos. Este foi um dos muitos casos em que as forças alemãs sequestraram mulheres com o propósito de prostituí-las na União Soviética. Por outro lado, certos territórios que foram tomados pelo Exército Vermelho foram palco de estupros. O que se viu, segundo uma correspondente de guerra soviética, foi relatado da seguinte maneira: os soldados russos estavam estuprando todas as mulheres alemãs. Era um exército de estupradores. Segundo a historiadora alemã Miriam Gebhardt, até 190 mil mulheres foram estupradas por soldados americanos na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo Christian Ungvari, cerca de 38 mil civis perderam a vida durante o cerco de Budapeste. Desses, aproximadamente 13 mil foram assassinados como resultado de uma ação militar, enquanto os 25 mil restantes morreram devido à desnutrição, à doença e a outras razões. Essa última estatística leva em conta cerca de 15 mil judeus, a maioria dos quais foi executada pela milícia húngara do Partido da Cruz Alada por seus crimes. Assim que os soviéticos puderam finalmente declarar a vitória, imediatamente iniciaram uma campanha de violência que incluiu o roubo em massa de tudo o que pudessem encontrar, execuções arbitrárias e estupros em massa. Apesar de as estimativas variarem entre 5 mil e 200 mil, estima-se que 50 mil mulheres e meninas foram agredidas sexualmente. Meninas húngaras foram sequestradas e levadas para quartéis pertencentes ao Exército Vermelho, onde foram condenadas à prisão, submetidas a repetidas agressões sexuais e, por vezes, assassinadas. Por outro lado, outra das atrocidades cometidas contra mulheres pelo Exército Vermelho, da qual Moscou tinha pleno conhecimento através de relatórios enviados diretamente a Stalin, destacava-se da seguinte forma: muitos alemães afirmam que todas as suas compatriotas da Prússia Oriental, que ficaram retidas na região, estão sendo estupradas pelos soldados do Exército Vermelho. Houve inúmeros casos de estupros coletivos, que incluíam mulheres com menos de 18 anos e idosas. De fato, havia vítimas de apenas 12 anos.
O grupo do NKVD, destacado com o 43º Exército, descobriu que as mulheres alemãs remanescentes em Spalaiten haviam tentado suicidar-se. Seguia o relatório. Interrogaram uma delas, chamada Emma Korn. No dia 3 de fevereiro, ela relatou que as tropas de primeira linha de combate do Exército Vermelho entraram na cidade. Chegaram ao depósito onde estávamos escondidas, apontaram suas armas para mim e para as outras 2 mulheres e nos ordenaram sair para o pátio. Uma vez lá, revezaram-se para me estuprar, 12 soldados, enquanto outros faziam o mesmo com minhas 2 vizinhas. Na noite seguinte, 6 militares embriagados invadiram o depósito e nos estupraram na frente das crianças. No dia 5 de fevereiro, foi a vez de mais 3 soldados, e no dia 6, nos estupraram também, enquanto 8 soldados embriagados nos agrediam. 3 dias depois, as agredidas tentaram suicidar-se e, de igual modo, acabar com a vida de seus filhos cortando-lhes os pulsos, embora, claro, não soubessem como fazê-lo de forma eficaz. A atitude dos membros do Exército Vermelho para com as mulheres havia se tornado uma relação aberta de posse, ainda mais desde que o próprio Stalin alimentou a situação ao permitir que oficiais tivessem uma mulher de campanha. Essas jovens, que se tornavam amantes dos oficiais de alta patente, geralmente desempenhavam funções de transmissão de sinais, de escritório e de sanidade, uniformizadas com uma boina caída para trás em vez da apertada pilótica calada para frente. A sorte de uma mulher de campanha não era precisamente fácil quando a luxúria do homem era, ao mesmo tempo, intensa e indiscriminada. Aí está, escreveu Vera a uma amiga, uma jovem soldado do 19º Exército chamada Musia Anenkova. Isso é o que eles entendem por amor. Fazem de tudo para se mostrar carinhosos com uma, embora seja difícil saber o que realmente escondem em seus corações. Carecem de sentimentos sinceros, só conhecem a paixão efêmera ou o amor entendido como dos animais. Aqui é muito difícil encontrar um homem realmente fiel. No entanto, o Marechal Rokossovski publicou a Ordem número 06 com o objetivo de direcionar os sentimentos de ódio contra a luta contra o inimigo no campo de batalha, e ao mesmo tempo relembrar as punições por saqueio, violência, roubo e destruição e queima desnecessárias. Tudo indica que teve pouca repercussão. Também houve algumas tentativas arbitrárias de evitar tais excessos mediante o exercício da autoridade. O comandante de uma divisão de fuzileiros, ao que parece, executou pessoalmente com um disparo um tenente que estava fazendo alinhar um grupo de seus homens diante de uma mulher alemã deitada no chão, com os braços e as pernas estendidos. Embora em geral ou os próprios oficiais fossem cúmplices desses crimes, ou a falta de disciplina tornava demasiado perigoso restaurar a ordem entre os soldados embriagados armados com metralhadoras. O próprio general Okorokov, chefe do departamento político do 2º Frente Bielorrusso, manifestou-se contra durante uma reunião em 6 de fevereiro, o que considerava uma negação do direito de se vingar do inimigo. Enquanto isso, as autoridades de Moscou demonstravam maior inquietação com a destruição injustificada do que com os atos de estupro e assassinato. No dia 9 de fevereiro, o jornal Krasnaya Zvezda publicou um editorial em que advertia: qualquer violação da disciplina militar apenas enfraquece o vitorioso Exército Vermelho. Nossa vingança não pode ser cega, nem nossa fúria irracional. Um surto de ira descontrolada poderia levar um soldado a destruir uma fábrica em território inimigo, uma instalação que poderia nos ser de grande utilidade. Os políticos do partido esperavam estender essa teoria aos estupros. Se despertarmos em um soldado um verdadeiro sentimento de ódio, declarou o departamento político do 19º Exército, ele não tentará ter relações sexuais com uma mulher alemã porque sabe que será rejeitado. Nem mesmo os jovens recrutas e o pessoal médico do Exército Vermelho condenavam esses crimes. O comportamento de nossos soldados em relação aos alemães, e em particular às suas mulheres, é perfeitamente correto,
declarou um membro de 21 anos do grupo de reconhecimento comandado por Agranenko. Kopelev enfureceu-se ao ouvir um dos auxiliares do seu departamento político brincar a respeito. Os crimes cometidos pelos alemães na União Soviética e a implacável propaganda do regime contribuíram, sem dúvida, para a terrível violência exercida contra as mulheres germânicas na Prússia Oriental. No entanto, a vingança não explica completamente o que ocorreu, mesmo quando mais tarde se tornou sua justificativa. Uma vez que os soldados se embriagavam, a nacionalidade de suas vítimas era o de menos. Lev Kopelev falava de como, após ouvir um grito frenético em Allenstein, pôde ver uma moça com as tranças de seu longo cabelo loiro despenteadas e as vestes rasgadas que gritava com voz estridente: "Sou polaca! Pelo amor de Deus, sou polaca!" Ela era perseguida por 2 tanquistas bêbados à vista de todos. A agonia definitiva da Prússia Oriental afetou a moral dos berlinenses tanto quanto a ameaça vinda do Oder. Em 2 de abril, a artilharia soviética iniciou uma descarga destinada a enfraquecer as defesas do inimigo no centro de Königsberg. O tenente superior de artilharia Inozemtsev menciona na entrada de seu diário dedicada ao dia 4 de abril 60 projéteis provenientes de sua bateria que haviam reduzido certa construção fortificada a um monte de pedras. O NKVD tomou especial cuidado para assegurar que ninguém escapasse. Os soldados cercados em Königsberg estão se vestindo com roupas civis a fim de escapar. Deve-se verificar com maior atenção os documentos dos habitantes da Prússia Oriental. A aviação está sendo muito eficaz, escreveu Inozemtsev em 7 de abril. Estamos fazendo grande uso dos lança-chamas, de modo que se em um edifício restar apenas um alemão, ele acaba por sair amedrontado pelo fogo, sem que seja necessário lutar por um andar ou uma escada. Todos têm muito claro que a tomada de Königsberg será lembrada doravante como um exemplo clássico de como se deve assaltar uma grande cidade. No dia seguinte, seu camarada Safonov foi abatido e o regimento disparou uma salva contra a cidadela. A destruição foi terrível. Milhares de soldados e membros da população civil ficaram enterrados devido aos bombardeios. Havia um cheiro de morte no ar, escreveu Inozemtsev, devido à decomposição de milhares de cadáveres sob os escombros. Os soldados do Exército Vermelho, que de alguma forma conseguiram encontrar depósitos de álcool, não tardaram a despir os prisioneiros dos relógios e de qualquer outro objeto de utilidade que possuíssem. Ninguém impediu os estupros de mulheres e meninas que perpetraram na cidade em ruínas. À medida que os exércitos aliados se aproximavam do coração da Alemanha por ambas as direções, os berlinenses asseguravam que os otimistas estavam aprendendo inglês e os pessimistas russo. O ministro nazista das Relações Exteriores, Joachim von Ribbentrop, que não tinha nenhum senso de humor, anunciou em um jantar diplomático que a Alemanha perdeu a guerra, mas ainda conserva a potestade de decidir frente a quem perder. Essa era precisamente a ideia que tanto inquietava Stalin no início de abril. Na noite de 25 de abril, reinava um silêncio incomum enquanto o Exército Vermelho avançava em direção a Neukölln. Os habitantes do prédio encontravam-se abrigados no porão quando sentiram o chão vibrar devido à aproximação de um tanque que vinha pela rua. Pouco depois, uma corrente de ar fresco fez piscar a luz das velas e indicou que a porta havia sido aberta. A primeira palavra que ouviram em russo foi "Stói". Então irrompeu um soldado da Ásia Central armado com uma metralhadora e lhes arrancou os anéis, os relógios e as joias. A mãe de Gerda os havia escondido sob um monte de roupas sujas. Mais tarde, entrou um segundo soldado jovem e indicou à irmã de Gerda que queria que ela o acompanhasse. Mas ela apertou o bebê contra o colo e baixou o olhar. O soldado disse a um homem que também se abrigava no porão para instá-lo a obedecer, mas este fingiu não entender. O intruso pretendia levá-la a um quarto contíguo ao depósito, por isso continuou apontando a arma para ela. No entanto, ela continuava com o bebê no colo, sem se mover. O jovem, desconcertado, perdeu a paciência e saiu bruscamente.
Quando chegou a manhã de 26 de abril, saíram do abrigo para descobrir que haviam escapado por muito pouco. Ouviram histórias terríveis sobre o que havia acontecido durante a noite. A filha de um açougueiro, que contava apenas 14 anos, foi abatida quando tentava resistir. A cunhada de Gerda, que vivia próxima à sua casa, havia sido vítima de um estupro coletivo por parte dos soldados, e a família inteira decidiu enforcar-se. Os pais tinham morrido, mas a cunhada de Gerda salvou a vida porque um vizinho cortou a corda e a levou para o apartamento dos Peterson. Todos puderam ver as marcas que a corda havia deixado em seu pescoço. A jovem teve um ataque de histeria ao reconhecer os que a cercavam e percebeu que seus pais haviam morrido enquanto ela fora salva. Por outro lado, durante o massacre de Nanjing, o exército japonês não apenas assassinou soldados chineses desarmados e civis inocentes, como também perpetrava estupros brutais, desumanos e em grupo contra mulheres chinesas, independentemente da idade, ocupação ou estado, chegando mesmo a abusar de mulheres grávidas ou doentes. Os soldados japoneses estupraram dezenas de milhares de mulheres. Muitas foram assassinadas após serem estupradas. Algumas foram feridas até a morte e outras foram executadas quando resistiam ao ultraje. Mesmo após o ataque, os corpos de algumas mulheres foram mutilados pelos soldados invasores, com um nível de brutalidade antes desconhecido. No início de 1938, John Habe, presidente do Comitê Internacional da Zona de Segurança de Nanjing, declarou em um relatório ao Ministério das Relações Exteriores da Alemanha: em um mês após a captura de Nanjing, mais de 20.000 mulheres foram estupradas pelo exército japonês. Após a guerra, a sentença do Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente apontava que, depois que o exército japonês capturou Nanjing, houve casos de estupros. Aproximadamente 20.000 casos ocorreram dentro da cidade durante o primeiro mês da ocupação. As atrocidades sexuais não ocorreram simplesmente de forma incidental. Foram um crime coletivo perpetrado pelo exército japonês. Mijimoto Ipei, do 2º Batalhão do 33º Regimento de Infantaria da 16ª Divisão, lembrou: em Nanjing, quando estávamos inativos e não tínhamos nada a fazer, estuprávamos mulheres. De fato, os oficiais sabiam que os soldados da unidade saíam em expedições para levar mulheres, mas não diziam nada, o que indicava sua aprovação tácita. Se havia 10 pessoas no pelotão, 10 pessoas o faziam. O sargento de infantaria Okamoto Kenzo, do Batalhão de Infantaria de Reserva do 10º Exército, também afirmou: entre as tropas da linha de frente, o que fazíamos era ignorado. Era muito descontraído. Ninguém foi fuzilado como advertência, não, e ninguém recebeu qualquer punição. Os que faziam coisas ruins não eram apenas os soldados, os próprios oficiais também o faziam. Comandantes de companhias e batalhões, antes de irem para Nanjing, e até mesmo durante a batalha, traziam mulheres com eles. De qualquer forma, todas essas mulheres eram capturadas ao acaso. Ouvimos que eles se deitavam com mulheres todas as noites. Depois que a situação se estabilizou, se descobrisse que os soldados haviam cometido estupros, a polícia militar japonesa fazia com que todos os soldados se alinhassem e as mulheres que haviam sido estupradas eram trazidas para que pudessem apontar o culpado. Não era como de costume, não era considerado um crime. Apenas os advertiam: não façam isso de novo. Não foram considerados culpados, apenas foram repreendidos. Kito Kyuji, um soldado do 1º Batalhão do 33º Regimento de Infantaria da 16ª Divisão Japonesa, disse que, enquanto estava em Nanjing, era comum que os soldados matassem homens e tomassem mulheres. Ele menciona: quando entramos em Nanjing, nosso primeiro objetivo nas operações de limpeza era encontrar mulheres. Tomar mulheres foi nosso maior entretenimento. Por exemplo, assim que podíamos, sequestrávamos uma mulher para estuprá-la. Se encontrávamos moças nas operações de limpeza de porta em porta, as estuprávamos na hora. As moças costumavam se esconder debaixo de camas ou atrás de cortinas.
Quando eram descobertas, não sei se por medo ou outra razão, não ofereciam resistência. Como a polícia militar não nos impedia, podíamos fazê-lo facilmente, não havia limites. Todas as mulheres passavam a pintar o rosto com algo semelhante à tinta. Não me lembro de quantas mulheres estupramos. Só uma coisa me impressionou, e foi quando descobrimos uma mãe e sua filha fugindo. A mãe disse que sua filha ainda era muito jovem e nos pediu que a estuprássemos apenas a ela. Eu disse, idiota, e empurrei a mãe. Éramos 2 ou 3 fazendo isso ao mesmo tempo. No dia 22 de março de 1938, o expatriado alemão Eduard Sperling escreveu uma carta ao secretário da embaixada alemã, G.F. Rosen. Ele expôs os atrozes estupros que continuavam quase 4 meses após a ocupação de Nanjing. Em breve não encontrarei palavras adequadas para descrever a brutalidade e o comportamento dos soldados japoneses. Recentemente fui informado e o Dr. Bates, do Comitê Internacional da Zona de Segurança, confirmou que um soldado japonês forçou a entrada em uma casa e estuprou uma menina, mas foi descoberto e retirado daquela casa por um policial militar japonês. O mais indignante é que naquela mesma noite, esse soldado voltou e matou a tiros toda a família de 4, um assassinato sangrento. 2 dias atrás, estava de inspeção e vi 2 moças chinesas belas e bem vestidas passando em uma rickshaw. 4 soldados japoneses bêbados se aproximaram e as detiveram, insultando as 2 moças de forma desprezível, até que me adiantei para intervir. As 2 moças puderam ir embora. Uma das moças conseguia falar inglês. Um agente da companhia alemã, Schmidt, o Sr. Xiao e os criados viviam em sua sede, juntamente com suas esposas. Os soldados japoneses entravam quase todos os dias, saqueavam e destruíam propriedades alemãs e estupravam as mulheres. A esposa do senhor, Xiao, chorava e pedia ajuda, já não suportava mais. Ajoelharam-se e me rogaram que os ajudasse a se libertar das garras daquelas bestas. Levei essas 2 famílias para minha própria casa. Hoje, quase 4 meses depois, esses incidentes brutais continuam ocorrendo e podem ser vistos todos os dias. As tropas japonesas cometeram estupros de forma individual e em grupo contra mulheres chinesas em grande escala durante sua ocupação de Nanjing. Essas atrocidades não apenas deixaram cicatrizes entre as mulheres chinesas, como também se tornaram uma desonra nacional para o Japão. A batalha do exército japonês para capturar Nanjing não será escrita como um registro glorioso na história militar japonesa. Inevitavelmente, será uma página que causará um arrependimento interminável em toda a nação japonesa. No entanto, foi logo após o fim da guerra que o Comitê para a Disposição dos Criminosos de Guerra designou Tani Rizal como um dos principais criminosos de guerra, confirmando que sua unidade entrou na cidade por Zhonghua e ordenou diretamente aos seus subordinados que queimassem, matassem, saqueassem provisões e estuprassem mulheres civis sem motivo algum. De fato, ele foi responsável pelo massacre do povo chinês inocente. Em 2 de fevereiro de 1946, Tani Rizal foi preso como criminoso de guerra de classe B e C. Em 2 de agosto de 1946, conforme exigido pelo Ministério da Defesa chinês, foi extraditado para a China juntamente com Isogai Rensuke e mantido na prisão para criminosos de guerra em Xangai. Em 20 de agosto, para facilitar os interrogatórios, na 38ª sessão ordinária do comitê, foi decidido entregar Tani ao Tribunal de Nanjing para ser julgado como principal criminoso de guerra. Em 3 de outubro, ele foi escoltado para Nanjing e detido no Centro de Detenção de Criminosos de Guerra de Xiaoying, sob a responsabilidade do Ministério da Defesa. O Conselho Provisório de Nanjing e o Tribunal realizaram uma investigação e reuniram provas antes da chegada do réu. A partir de 19 de outubro, o promotor do tribunal, Chen Guangyu, foi ao centro de detenção para interrogar Tani. Durante os interrogatórios, o prisioneiro negou veementemente seus crimes. Em 31 de dezembro, graças a uma investigação séria,
o Tribunal de Nanjing acusou formalmente Tani Rissau por crimes contra a paz e a humanidade. Com um grande volume de depoimentos de testemunhas e provas de assassinatos, estupros e destruição injustificada de bens, a acusação determinou que Tani cometeu crimes durante o chamado Massacre de Nanjing. A acusação afirmava: o acusado deliberadamente participou da agressão, minou a paz internacional e violou a soberania da China, e durante a guerra voltou a quebrantar a humanidade e as leis da guerra com vários tipos de atrocidades contra uma população civil indefesa. Em Nanjing, perpetrando uma catástrofe sem precedentes com uma brutalidade impiedosa e extrema, gerou uma condenação universal. Ele deve receber a pena máxima a fim de defender a justiça e a paz. Em 10 de março, o tribunal proferiu sua sentença. Por permitir conjuntamente que suas tropas massacrem prisioneiros e não combatentes, além de estuprar, saquear e destruir propriedades durante as operações de combate, Tani Rissau receberá a pena de morte. Ao longo da história, as mulheres foram submetidas a uma ampla gama de práticas sexuais discriminatórias e a diversas condições de tortura sexual. Um exemplo institucionalizado disso é a prática do exército japonês de escravizar mulheres e meninas nativas como mulheres de conforto em bordéis militares em países que foram capturados pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Essa prática somou-se às agressões sexuais que os homens cometiam contra as mulheres em tempos de guerra. Ao longo da história, a hipersexualização, a vigilância corporal e a agressão sexual tiveram um impacto desproporcionalmente negativo sobre as mulheres das minorias, em particular sobre as mulheres negras. Há provas contundentes de que, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo japonês organizou, em sua maior parte através do exército, um sistema de escravidão sexual que abrangia os territórios conquistados da Ásia. As mulheres nativas de cada lugar, como chinesas, coreanas, filipinas, indonésias e outras, eram obrigadas, muitas vezes à ponta da baioneta, a satisfazer as necessidades sexuais dos soldados japoneses invasores, atendendo muitas vezes a mais de 50 homens por dia. Elas eram chamadas com um eufemismo, mulheres de conforto. Houve investigações a esse respeito imediatamente após a guerra, baseadas em parte nos interrogatórios feitos aos prisioneiros japoneses para descobrir possíveis crimes de guerra. Pesquisadores holandeses relataram que, na Indonésia, capturavam mulheres, as espancavam, as deixavam nuas e depois as obrigavam a prestar serviços sexuais a um grande número de soldados por dia. Algumas daquelas mulheres que haviam ocultado os fatos por vergonha durante muito tempo descreveram seus sofrimentos de forma muito vívida no início da década de 1990, quando o governo japonês se recusou a pagar reparações por esses crimes e até mesmo a reconhecê-los. Sem dúvida, essa é uma das vantagens de negar. Não é preciso indenizar. Inicialmente, o governo japonês foi forçado a aceitar essas conclusões em uma sessão de um tratado de paz assinado com as potências aliadas em 1951. Por fim, em 1993, o governo japonês admitiu que havia organizado os abrigo de conforto, mas continuou se negando a pagar indenizações. No entanto, um recente primeiro-ministro negou até mesmo esse mínimo avanço, negou que as Forças Armadas tivessem recrutado mulheres à força e declarou que alguns agentes lhes haviam conseguido emprego. Um eminente historiador japonês resumiu, em 2007, o estado da questão dizendo que, sem dúvida, tratava-se de um sistema de escravidão sexual, mas que o movimento que procura negá-lo de forma absoluta ganhou mais força dentro e fora do governo. Este é um exemplo entre vários outros de relatos históricos falsos no Japão, entre os quais há alguns relativos ao massacre de Nanquim e aos maus-tratos supostamente infligidos aos prisioneiros de guerra, para não mencionar o massacre de 20 milhões de chineses nas décadas de 1930 e 1940, uma atrocidade que desapareceu da memória histórica mundial, exceto na China e na Coreia. Na Quarta Convenção de Genebra,
depois que vários milhões de mulheres foram estupradas na Segunda Guerra Mundial por soldados de todos os exércitos, e ganhou força especialmente após a luta das mulheres coreanas, chinesas e filipinas, escravizadas pelo exército japonês como mulheres de conforto, isto é, para uso sexual de seus soldados. Em 1994, após inúmeras reticências, o governo japonês pediu desculpas e estabeleceu indenizações para as sobreviventes, muitas das quais enfrentavam problemas de saúde e haviam ficado inférteis devido ao maltrato e às doenças venéreas sofridas.